para falar sobre como Campo Grande tem enfrentando os eventos climáticos extremos, os alagamentos e enxurradas e o sistema de drenagem da cidade, o Made in MS entrevistou o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Marcelo Miglioli. Secretário, atualmente, quais são os pontos de Campo Grande mais suscetíveis a alagamentos durante eventos extremos? Olha, os dois pontos mais críticos que nós temos na cidade, um foi resolvido, que era ali o encontro da Afonso Pena com a Paulo Coelho Machado, ali no entorno do Shopping Campo Grande, do Parque das Nações Indígenas, com a bacia de contenção que foi feita ali na esquina da Mato Grosso com a Hiroshima, aquele problema foi sanado. E nós temos um outro ponto que é muito crítico, que dá um alagamento muito pesado, muito forte, que é ali no encontro da Ernesto Gás com a Rachid Neder. E temos vários pontos de alagamento na cidade que eles são sazonais. Na última chuva, por exemplo, nós tivemos um ponto de alagamento aqui na Avenida Guaicurus, fruto de uma chuva intensa, que a galeria que existe, ela não suportou o volume de água e a água acabou passando por cima, né? Campo Grande tem uma característica que é você ter chuvas torrenciais e às vezes em pontos localizados, não na cidade toda. Então isso aí acaba gerando um ou outro ponto de alagamento. Nós temos algumas situações na cidade que é fruto de pavimentos que foram feitos no passado sem drenagem, e aí não é nenhum tipo de crítica ao passado, cada momento é um momento, né? Nós temos uma situação que às vezes ruas não pavimentadas, ou seja, sem drenagem, esse volume de água acaba acumulando em algum ponto baixo e gerando alagamento. Então são essas situações que a gente vem convivendo com Campo Grande e a gente vem tentando minimizar isso aí através de obras de engenharia. Todos esses pontos estão mapeados? Tem o mapeamento dos pontos que geram alagamento, mas tem muitos pontos que são sazonais. Muitas vezes, dependendo da chuva, ele gera, dependendo da chuva, não, né? E aqueles pontos que geram esses alagamentos, que são mais simples de ser resolvido, a gente tem buscado a solução. Um exemplo é aqui na rotatória da Coca-Cola. Na última chuvarada, nós tivemos vários alagamentos ali, e aí nós fizemos uma boca de lobo e uma travessia e foi resolvido o problema, não teve mais essa situação. Então a gente mapeia e a gente tenta resolver esses pontos de alagamento. Alguns, obviamente, requerem obras de engenharia muito pesada e aí a gente tem que conviver com ele sem ter condições de atuar fortemente. Nós temos um outro ponto que sempre gera alagamento, que é ali no Lago do Amor, né? Que foi feita uma obra ali, uma obra que melhorou a condição, mas não resolveu definitivamente o problema. E nós já temos ali mapeado qual a solução do problema, mas é uma obra que requer ali em torno de 20 milhões para a gente fazer a solução definitiva. Então a gente agora está na fase de buscar os recursos para que a gente possa resolver aquele problema também. O atual sistema de drenagem da cidade, ele foi projetado para suportar eventos do porte que estamos vivenciando recentemente? Olha, nós temos um passivo na cidade que é um passivo pesado, né? Campo Grande é uma cidade de 950 mil habitantes e que tem mais de 1.000 quilômetros de ruas não pavimentadas. E essas ruas não pavimentadas também são ruas que não têm drenagem. E isso gera realmente um problema muito sério. Hoje nós estancamos esse problema porque pela nova legislação a Prefeitura de Campo Grande não autoriza nenhum tipo de loteamento, seja fechado ou aberto, que não venha acompanhado de toda a infraestrutura, ou seja, que tenha a pavimentação e os dispositivos de drenagem que são aprovados pela equipe técnica da Prefeitura, mas nós temos esse passivo aí que nós temos que cuidar dele. Por isso que a Prefeitura vem atuando, essa gestão vem atuando muito forte na linha de fazer novas pavimentações e obviamente que essas novas pavimentações elas vêm acompanhadas do sistema de drenagem. Talvez o que nós podemos usar, nós temos hoje 20 obras de pavimentações na cidade. Um exemplo disso é o bairro Noroeste, que nós estamos fazendo lá duas obras de pavimentação e uma bacia de contenção que vai aliviar muito o problema da Chácara dos Poderes, que todo ano é histórico, todo ano quando chove, no período de chuva, as águas do Noroeste prejudicam a Chácara dos Poderes. Essa obra a gente acredita que vai minimizar, né? Então, e quando você tem esse problema
de você ter chuvas torrenciais, como vem acontecido nos últimos períodos chuvosos, de chover aí 70, 80 milímetros em 40 minutos, 1 hora, isso aí realmente gera um problema sério para a cidade. A estrutura que temos atualmente é suficiente para fazer frente a esses eventos? Não, a gente tem que falar que a gente ainda tem muita coisa para fazer, né? Se a gente for pegar, nós temos canalização de córrego, que é uma obra importante, essa questão da Rachid Neder com Ernesto Geisel, requer várias obras de engenharia para contenção de água, de bacia de contenção, mas a gente vem avançando bastante, né? Isso que é importante ficar registrado. Agora ainda tem muita coisa para se fazer. Nós temos muita microdrenagem para se fazer na cidade, justamente nesses trechos que tem falta de pavimentação. Qual que é o grande problema? Eu não tenho como executar a drenagem se eu não executar junto a pavimentação. Então isso se torna, nós precisamos de um volume de recursos bastante substancial para resolver definitivamente esse problema. Mas a gente vem avançando na solução dos problemas. A visão que muitas pessoas têm de que ao fazer muito asfaltamento se impermeabiliza o solo e dificulta a absorção de água está correta? Justamente o contrário. Quando eu faço o asfalto, desde que a gente faça como a prefeitura tem feito, né, a drenagem junto, é uma forma de eu canalizar essa água, de eu organizar essa água e dar a destinação correta para ela, né? Por isso que muitas obras nossas de pavimentação hoje estão vindo com as bacias de contenção e amortecimento. Essa bacia ela tem duas finalidades. Uma é conter esse volume de água para evitar as enchentes e amortecer também a força dessa água para que ela chegue no destino final, que são os córregos, de uma forma mais branda. Então a gente tem várias obras hoje de engenharia que estão sendo executadas na Prefeitura de Campo Grande, já contemplando essas bacias, que eu posso citar o Noroeste, o Nova Lima, as obras estruturantes lá da região do aeroporto, o Norte Parque, são obras que junto com os dispositivos de drenagem já está contemplando as bacias de contenção e amortecimento. Como o município atua quando o sistema de drenagem é insuficiente e as águas pluviais acabam invadindo a rede de esgoto, fazendo com que o sistema extravase? Olha, nós temos tido uma relação na questão técnica de bastante alinhamento com a concessionária, né? Todas as vezes que surge um problema, a gente apura as responsabilidades, se é da concessionária ela já atua, se é nossa a gente já atua, e a gente não tem tido muito esse problema de sobrecarga nos PVs, nos postos de visitas de esgoto, né? Quando a gente vê uma tampa de bueiro que ela de posto de visita que ela estourou, né, falando no linguajar mais, que ela saiu para cima, que está jogando água para fora, em regra é posto de visita de drenagem de águas pluviais, né? Então não é de esgoto. Mas quando acontece essa situação, imediatamente a gente aciona a companhia, a concessionária, para que ela possa solucionar esse problema. O senhor citou várias obras que estão sendo executadas pelo município para viabilizar esses projetos. As parcerias são importantes? Depende das parcerias. Nós temos hoje parcerias com o governo do estado, nós temos parceria com o governo federal, nós temos parceria com a bancada federal e nós temos recursos próprios também que têm sido disponibilizados para essas obras. Então, o volume de obra que está sendo feito hoje em Campo Grande é fruto dessa articulação que trouxe todos os entes para a mesa e tem realmente gerado bons resultados. A gente pode citar essa do Noroeste, é uma obra emblemática no sentido de resolver uma questão que sempre foi crônica, né? Nós temos ali a situação do Nova Lima. Se as pessoas se lembrarem, todo período de chuva existe uma inundação ali na Saftrade, próxima à rotatória. A gente espera que com essas obras de drenagem que estão sendo feitas no Nova Lima, nós vamos resolver aquele problema. Sempre foi um ponto muito crítico para a gente, né? E sempre, pode puxar o histórico, todo ano ali existe um acúmulo de água na Saftrade, que era justamente aquelas águas que desciam do Nova Lima e paravam ali na avenida. Nós estamos fazendo uma obra grande, Nova Lima, estamos pavimentando 100% do Nova Lima e fazendo a drenagem também de todo o Nova Lima, e a gente acredita que esse problema a gente não vai ter mais ele.
Então são exemplos de obras que a gente vem fazendo, que resolve, dá qualidade de vida para a população, porque o asfalto é qualidade de vida, e ao mesmo tempo a gente resolve o problema da drenagem das enchentes. Tem estudos, ou mesmo algum projeto em soluções baseadas na natureza, como jardim de chuva, até para reduzir essa pressão sobre o sistema de drenagem do município? Olha, a gente tem feito a parte de engenharia, né? Existe aí estudos que são, a prefeitura ela tem as suas estruturas, né? Nós temos aí a Planurb, que faz os estudos de planejamento, nós temos a SEMADES, que cuida da questão ambiental, nós temos a CISEP, que cuida da parte de engenharia, né? E essas soluções, elas sempre são discutidas com todos os entes sentados à mesa, né? Então, quando a gente faz uma bacia de contenção, quando a gente estuda como conter uma água, como encaminhar essas águas, isso faz parte do estudo aí multidisciplinar entre as secretarias, né? Já foi ventilada alguma iniciativa relacionada ao sistema de cidades esponja? Olha, assim, essa é uma parte que ela é mais focada na área da Planurb, né, que é planejamento, né? A cidade esponja, a gente está falando de áreas onde a gente possa ter absorção da água, né? Fazer com que essa água não corra tanto. Existe Campo Grande uma cidade muito rica em áreas verdes, em áreas que fazem essa absorção. Agora, eu sou muito tranquilo no meu posicionamento. Essa absorção não pode ser considerada as áreas de rua. A área de rua tem que ser pavimentada. Campo Grande precisa vencer esse passivo, porque senão não tem quem resolve o problema, inclusive nas questões ambientais. Porque uma rua que não é pavimentada, além dela gerar um problema de desconforto, de má qualidade para a população, ela gera um problema de enchente, ela gera um problema também dos assoreamentos dos nossos córregos. Se a gente olhar, uma grande parte desse material que são carreados para os córregos é justamente o material que vem pelas ruas, e aí não há como conter, né? Se você olhar Campo Grande no período de chuva, você tem muitos bairros que você vai chegar e você vai encontrar erosões no meio da rua, porque essas águas têm que ir para algum lugar. Uma vez que ela não vai canalizada através de uma tubulação que é estruturada para aquilo, ela vai a céu aberto e ela vai realmente fazendo esse estrago. Quando você vê uma erosão, é porque aquele material foi carreado, ele foi carreado para algum lugar, e o lugar normalmente são os córregos da cidade. Tem algum trabalho específico para que o município possa se planejar para esses eventos que estão cada vez mais frequentes? Olha, esses eventos eles têm sido feitos no último período de chuva, nós tivemos esses eventos e a prefeitura conseguimos ter um comportamento de bastante atuação, né? Onde nós conseguimos resolver os problemas e minimizar os problemas, os riscos inclusive, através de uma ação multidisciplinar, né? A prefeitura conduziu o último período de chuva, uma parceria entre a Guarda Municipal, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil do município. Então a gente conseguiu fazer atuações rápidas, que a gente não teve grandes problemas, principalmente porque nesses momentos a preocupação número 1 tem que ser a segurança das pessoas, né? Então eu estou no cargo há 2 anos, então atravessei 2 períodos chuvosos e graças a Deus, nesses 2 períodos chuvosos que nós atravessamos, nós não tivemos nenhum problema de fatalidade ou de coisa que venha a ter ocorrido por conta das chuvas, né? Nós tivemos um episódio no último período de chuva, que foi um motoqueiro que caiu, mas estava tudo interditado e ele quis cruzar um momento em que a água estava passando por cima da pista aqui na Guaicurus. E aí é um ato de irresponsabilidade, não dá para o município assumir esse tipo de atitude isolada, né? Quando nós tivemos o desplacamento lá da Ernesto Geisel, no último período de chuva, ali em frente ao Hospital do Câncer e em frente ao Belas Artes, imediatamente nós fizemos as interdições, era 9 horas da noite, nós estávamos lá vendo o local com a prefeita, com a Defesa Civil, interditando, preocupado primeiramente com a segurança das pessoas. Então é assim que a gente vai enfrentar, tentando resolver o máximo possível dos problemas e preparado para nas emergências e nas urgências a gente poder acionar a estrutura da prefeitura como um todo para poder resolver o problema da melhor maneira possível. Tem alguma estimativa ao mesmo número exato do total da extensão da rede de drenagem do município? Não, esse é um dos grandes problemas, na minha opinião, que Campo Grande enfrenta. A gente tem
tentado buscar um recurso para que a gente possa fazer um levantamento cadastral de toda a nossa drenagem. Campo Grande não tem um levantamento cadastral e isso é uma situação falha, tá? Eu, como engenheiro, como secretário de obra, acho que isso é um negócio que nós vamos ter que resolver, né? Mas a gente precisa de recurso. Hoje, para mim fazer um levantamento cadastral, mesmo que seja um levantamento superficial de toda a estrutura de drenagem já existente no município, a gente está falando aí algo em torno de 10 milhões de reais. Mas é um projeto nosso, é uma meta nossa, conseguir esse recurso para que a gente possa fazer realmente um levantamento cadastral, onde a gente possa saber o que a gente tem de drenagem, de micro drenagem, de macro drenagem, de boca de lobo, de posto de visita, ou seja, todos os elementos que compõem a drenagem da nossa cidade. Eu tendo um mapa da drenagem toda da cidade facilita. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos na última chuvarada uma água que cruzou a pista, invadiu um condomínio ali na Rua Vendas, no bairro Vendas, não me recordo o nome da rua. Quando nós fomos ver o problema, ali tem um dispositivo de drenagem que é uma bacia de contenção, que não estava cadastrada no município, e ao longo do tempo ela foi enchendo e ela assoreou completamente, e ela entupiu o extravasor e a água passou por cima, né? Então, quando você não tem esse cadastramento, muitas vezes você vai acudir o problema quando o problema surge, e você fica um pouco limitado na manutenção preventiva, que é o ideal para essa questão dos dispositivos de drenagem.